Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Thiago Luiz e eu vim apresentar para vocês a pesquisa feita sobre orientação do professor Dr. Vidal e com o apoio do grupo de pesquisa Deep Vacuity. Esse trabalho foi estruturado em 6 capítulos. Desses capítulos, o primeiro deles, Introdução, foi dividido em 4 sessões. Essas sessões vão focar principalmente em questões objetivos, justificativa e motivação. Sendo os objetivos para essa pesquisa os avanços no campo de processamento de linguagem natural e também questões da nossa própria nação, em que a população vem cobrando cada vez mais transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos. Como centro dessa pesquisa, nós focamos na seguinte questão. Dado que, atualmente, já existem especialistas do negócio que se debruçam sobre documentos textuais e, a partir desses documentos, os classificam manualmente, seria possível algoritmos entenderem este padrão de forma a auxiliarem em pesquisas? E, se sim, quais seriam as melhores técnicas sobre esta amostra textual? Quais modelos têm melhor desempenho? E é isso que nós focamos nessa pesquisa. Com objetivos gerais, nós temos o estudo de diferentes técnicas e conceitos do campo de processamento de linguagem natural, assim como também a avaliação de diferentes arquiteturas de modelos de classificação. A fundamentação teórica foi dividida em 5 sessões, e começando pela explicação do que seria o campo de processamento de linguagem natural e os seus usos, que estão presentes no nosso dia a dia, como por exemplo chatbots, em que pessoas e usuários interagem com o algoritmo que deve dar respostas de forma, por exemplo, prestar um suporte. Também existem os algoritmos como tradutores e análise de sentimentos, que são bastante utilizados em redes sociais. Certo. Do campo da processamento de linguagem natural, nós temos algumas técnicas que foram estudadas para o pré-processamento desses documentos. A tokenização é uma técnica em que, ao se deparar com uma amostra textual, por exemplo, um parágrafo, se subdivide esse parágrafo em átomos que geralmente vão formar uma palavra. Esses átomos são chamados de tokens. Além disso, o conceito de palavras de parada, ou stop words, em que algumas palavras são consideradas pouco informativas e poderiam levar o modelo a sobreajustes que não corresponderiam a um bom desempenho. Com relação a outros conceitos também, foram com relação à capitalização das palavras e gírias e abreviações. Com relação à capitalização, vai desde o estudo e o uso da diferente caixa de texto para a interpretação semântica dessas palavras e depois para a normalização dessas palavras para uma única caixa textual, de forma que palavras que poderiam ser entendidas pelo algoritmo como diferentes, sejam, ao ser colocadas na mesma caixa textual, elas sejam entendidas como as mesmas palavras. Com relação a gírias e abreviações, gírias são termos usados coloquialmente, que são de fácil entendimento para um conversador nativo daquela língua. Para um algoritmo pode ser complexo entender a semântica daquela palavra. Assim como abreviações, em que o algoritmo pode entender aquela abreviação como uma nova palavra, sendo que ela representa ou já está presente em outras palavras já vistas no texto. Remoção de ruído e correção textual. Ambos os conceitos lidam com o tratamento desse texto de forma a lidar com possíveis erros. No caso da remoção de ruído, erros no sentido da digitalização desses textos. Às vezes tem um resquício, uma sujeira no digitalizador daquele texto, e aquele resquício ou sujeira pode ser interpretado como um símbolo, que não faz sentido naquele texto. Então este procedimento é principalmente entender estes símbolos e remover símbolos que podem confundir o modelo. Já a correção textual se refere principalmente a erros ortográficos, um erro de digitação, e entender que algumas palavras, elas não é uma palavra nova, mas uma palavra já vista, só que escrita de uma forma diferente. Uma das formas de lidar com a questão de normalização dessas palavras é a técnica de estemização, em que se busca o caule semântico de uma palavra. Este caule semântico pode ser o mesmo que o radical, mas não necessariamente. E a estemização não garante que a palavra resultante será uma palavra que faça sentido naquela língua.
Já a lematização, ela, além de fazer uma estemização, ela acrescenta vogais ou sílabas de forma que a palavra estemizada, ou lematizada neste caso, ela resulte em uma palavra que exista naquela língua. Com relação à parte de vetorização de palavras, tiveram dois conceitos principais que foram abordados nessa pesquisa. Com relação ao modelo Word2Vec, ou os modelos Word2Vec. São modelos treinados em grandes amostras, por exemplo, a Wikipédia, e que são de uso geral. E neste caso são disponibilizadas para uso em pesquisa, por exemplo. Estes modelos vão, através do seu funcionamento interno, e dada uma entrada de texto, vão gerar um vetor de forma em que palavras que tenham semântica semelhante fiquem mais próximas desse espaço vetorial. Além disso, é possível gerar vetores também utilizando a contagem de palavras. Essa técnica, ou pacote de palavras, ou bag of words, vai fazer a contagem absoluta de um termo, por exemplo, para utilizar como peso. E este vetor resultante será um somatório desses diferentes pesos. Outra técnica utilizada, às vezes em conjunto, é a frequência de termos e também a frequência interna inversa de termos. A frequência de termos ela é referente à frequência daquele token em um documento específico, de forma em que documentos com diferentes tamanhos não vão ter, podem ter pesos semelhantes para um mesmo termo. Enquanto no Bag of Words, documentos muito grandes tendem a ter maiores pesos para algumas palavras que se repetem mais. Já a frequência inversa de termos, ela também considera a frequência relativa àquele documento, só que ela dá maior peso para palavras que aparecem menos. A ideia aqui é encontrar palavras que tenham maior poder discriminatório, dado um comportamento. Certo, nessa sessão vamos tratar sobre os diferentes modelos de classificação que foram tratados nessa pesquisa. Com relação a K-vizinhos mais próximos. K-vizinhos mais próximos é um modelo de classificação que trabalha numa lógica de centroides, em que neste espaço vetorial se estabelecem centroides e a distância com relação a esses centroides pode determinar a classificação para uma categoria ou outra. Já a máquina de vetor de suportes, ela vai funcionar num processo semelhante em que se examina essa amostra em um espaço hiperdimensional e se utilizam hiperplanos para cortar esta amostra, ou tentar cortar com o menor erro possível, de forma a fazer esta classificação. O classificador SVM com o SGB, o gradiente estocástico bayesiano, é um classificador SVM com uma técnica de treinamento que funciona à base estocástica. Ela busca amostras aleatoriamente e a partir dessas amostras o seu treinamento se torna mais flexível, tentando prever ou trabalhar com menos dados. Já a árvore de decisão ela é construída em cima de uma lógica interna de decisões hierárquicas em que vão seguir um caminho que, quando desenhado, se aparece uma árvore, de cabeça para baixo, no caso. Florestas aleatórias. Florestas aleatórias são compostas por diferentes árvores em que cada árvore é treinada por uma amostra escolhida aleatoriamente, um conjunto de amostras escolhida aleatoriamente, dentro da amostra total. Estas árvores, a decisão desse modelo vai ser uma soma ponderada dessas diferentes árvores. No classificador de Reed, nós temos um classificador que semelhante a uma regressão linear, só que ele usa um coeficiente, que é uma constante, para evitar sobreajuste a nível de produção. Então o modelo ele é um pouco menos preciso com relação ao treinamento, para que em produção ele fique mais genérico e evite sobreajustes. O classificador ingênuo multinomial de Bayes, ele trabalha com a ideia de que as entradas elas não são correlacionadas entre si. Então a probabilidade de uma dada entrada A vir junto, uma dada palavra A, vir junto numa frase com outra palavra, inicialmente o modelo assume ingenuamente que elas são totalmente não correlacionadas. Então a probabilidade de uma é distinta da outra. Durante o treinamento, o modelo vai tentar estabelecer padrões de correlação em que palavras vão ter maior proximidade e a partir disso gerar uma classificação. O classificador AdaBoost ele é composto por
diferentes modelos internos a eles, inclusive de outros que nós já vimos anteriormente, por exemplo, a árvore de decisão, em que esses diferentes modelos internos vão ser expostos a partições da amostra total e que a predição será um somatório ponderado desses modelos internos. Além disso, nós temos o gradient bushing, em que, semelhante a uma floresta aleatória, várias árvores de decisão são geradas, só que dessa vez o critério para a geração da árvore, da segunda árvore, por exemplo, ele é dado com relação à primeira, de forma em que a segunda árvore lide principalmente com os casos em que a primeira árvore não teve tanto sucesso. A terceira árvore, consequentemente, vai lidar com os casos em que a segunda árvore não conseguiu lidar com sucesso, e assim por diante. O Stream Gradient Boosting ele é semelhante em arquitetura ao Gradient Boosting, só que a sua lógica interna ela é otimizada de forma a convergir mais rapidamente, precisar de menos dados para convergir, e que esse treinamento tenha um desempenho melhor. O classificador passivo-agressivo ele trabalha numa lógica de, durante o treinamento, existe o teste para saber para onde prosseguir o treinamento. E neste treinamento, se o teste for bem sucedido, o modelo é conservado, ele tem um comportamento passivo. Enquanto se o teste for mal sucedido, o modelo é alterado, de forma a continuar o treinamento. Com relação aos modelos de aprendizagem profunda, o classificador Perceptron de multicamadas é um modelo em que são encadeadas linearmente diferentes funções que vão ser desenhadas como se fossem neurônios. Uma rede neural profunda é semelhante a uma rede de perceptrons, só que a sua diferença está no número de camadas internas, que dependendo do problema pode chegar a números em dezenas de milhares de camadas internas. Uma rede neural recorrente, semelhante à rede de multicamadas de perceptron, descrita à direita, no caso a RNN está descrita à esquerda, ela tem uma retroalimentação. Ela é semelhante à camada de multiperceptrons, mas ela tem uma retroalimentação. Esta retroalimentação pode ser interpretada como uma espécie de memória para esta rede. A memória de curto prazo longa, ou LSTM, ela funciona de forma semelhante à rede recorrente, só que no caso, o seu neurônio, como está descrito aqui no slide, ele tem diferentes portas para lidar com essa questão de memória e também com a questão de saturação, de forma em que o algoritmo ele pode lembrar ou esquecer, conservar mais ou menos informação à medida de cada interação. As redes neurais convolucionais, semelhantes às redes multicamadas de perceptron, elas têm uma estrutura que se assemelha a neurônios, mas os seus neurônios de entrada têm funções convolucionais. Essas redes são principalmente usadas em questões de classificação de imagens ou tratamento de imagens, mas também tem aplicação no campo de processamento de linguagem natural. Com relação ao treinamento e avaliação de modelos. Nesta pesquisa foi utilizado o conceito de treinamento e validação cruzada. A validação cruzada, assim como o treinamento, consiste na subdivisão de uma amostra para o treinamento, em que essa divisão, essa amostra é particionada em um número n de partições. Então, por exemplo, para 4 partições, a amostra é dividida em 4 partições de igual tamanho, em que, por exemplo, 3 podem ser utilizadas para o treinamento e 1/4 para a validação. Nesta lógica, é possível treinar 4 modelos diferentes, ou 4 modelos iguais, mas expostos a diferentes amostras, em que cada uma das partições, em algum momento, será a amostra de validação. A ideia é entender um funcionamento mais geral do modelo e não um comportamento específico para uma dada amostra. Além disso, foram lidados também conceitos de métricas para o desempenho desses modelos, como, por exemplo, a matriz de confusão, em que nós temos uma relação entre o que amostras foram previamente classificadas com o que o modelo entendeu ou as classificou depois. Então, o que era previamente classificado é uma categoria esperada e o que foi predito é a categoria predita. E aqui nós temos as diferentes combinações dessas duas possibilidades. Certo, com relação às métricas,
Nós temos também a precisão e a sensibilidade. Essas duas métricas vão estudar a relação, o comportamento do modelo. Antes de aprofundar nelas, falar sobre a acurácia. A acurácia é uma métrica que vai focar em, dado o total de amostras, quais das predições do modelo foram corretas. Então ele vai somar a relação do verdadeiro positivo com o verdadeiro negativo. Já a precisão, ela vai focar principalmente, dado que o modelo previu corretamente o verdadeiro positivo, pegou um caso positivo, qual a chance dele ter chutado muito, dele só chutar que é verdadeiro. A precisão dele, então, aumenta quando ele somente aponta quando realmente é verdadeiro. Já a sensibilidade, ela vai focar com a relação dos verdadeiros positivos também, mas com falso negativo. Dado que uma amostra é falsa, qual a chance de ela ter passado despercebida pelo modelo? Ou seja, quanto mais sensível o modelo, maior a chance dele pegar um caso verdadeiro, ainda que não necessariamente todos os casos verdadeiros sejam corretamente verdadeiros. O F1 Score vai ser uma média harmônica entre a precisão e a sensibilidade. E ela tende a dar uma informação mais consistente do que a acurácia, dado que em casos de fraudes, o número de verdadeiros é muito baixo. Então a acurácia pode dar muito alta, ainda que o modelo não tenha pego muitos verdadeiros. Outra métrica utilizada é a curva de característica de operação do receptor, ou curva ROC. Esta curva é uma curva que é desenhada de acordo, utilizando os verdadeiros positivos e os falsos positivos. E a ideia é que quanto mais distante esta curva, que aqui na tela está em verde, fique da diagonal, melhor é este modelo. Essa distância ela é melhor quanto mais alto é com relação a esta diagonal. Modelos que têm desempenho igual ou menor do que essa diagonal são considerados piores do que jogar uma moeda ou chutar, para o caso de classificações com etiquetas que são sim ou não, ou 1 ou 0, binárias. Trabalhos relacionados. Com relação aos trabalhos relacionados, o projeto DBVaquery se propõe a construir um framework de solução que se alimenta de dados públicos do Diário Oficial da União e, a partir desses dados, os processa e os analisa utilizando métodos e algoritmos inteligentes de forma a detectar possíveis sinais de conluio e formação de cartel. Além disso, outras parcerias entre a área de tecnologia e a parte de investigações de conluio em licitações já foi feita em nosso país. Por exemplo, na Operação Serenata de Amor, em que se utilizaram de dados públicos referentes a gasto de gasolina, restaurantes e outras despesas parlamentares para avaliar se possivelmente haveria um comportamento suspeito. Assim como na Operação Política Supervisionada, em que se coletam e disponibilizam publicamente gastos relacionados à União, de forma em que a própria população possa acompanhar se esses gastos estão sendo feitos da maneira com que eles esperavam. Além disso, nós também temos o Observatório de Despesa Pública, em que foi construído internamente para ajudar na avaliação interna de alguns órgãos com relação à sua própria distribuição dos recursos. Além disso, o campo do processamento de linguagem natural ele vem crescendo com recentes avanços, e para essa pesquisa foi utilizado, por exemplo, uma plataforma chamada Connected Papers, em que um dos artigos utilizados como base dessa pesquisa foi citado diversas vezes por autores em um período recente, o que dá a entender que essa pesquisa tem a aplicação ou interesse em diferentes partes do mundo. Com relação à metodologia. Certo. A metodologia aplicada nessa pesquisa foi estruturada e representada no seguinte fluxograma. A entrada dessa pesquisa é uma amostra de licitações disponíveis no Diário Oficial da União, e esta amostra foi então dividida em 10 lotes com diferentes amostras, positivas e negativas, e a partir dessas 10 lotes de amostras, ela foi posteriormente dividida em cada 10 amostras foram divididas em mais 10 grupos, totalizando 100 organizações de amostras diferentes. Isso tem relação com o método de treinamento utilizando validação cruzada, como foi explicado anteriormente.
No pré-processamento, na etapa de pré-processamento, nós temos um conjunto de operações que serão feitas nesse texto, de forma em que eu tenho uma entrada de texto da etapa de pré-processamento e vou ter uma saída também em texto. A partir da tokenização e do tratamento desse texto, foi feita uma análise de sentença, em que, nesta análise de sentença, se tenta entender onde uma oração termina e começa, e a partir disso, diferentes funções sintáticas e semânticas desse texto. Depois, nós lematizamos essas sentenças que foram divididas em tokens, buscando sua raiz semântica e normalizando esse texto. Este processo, após esse processo, é feita a remoção de entidades previamente identificadas. Esta remoção de entidades sendo palavras e termos caracterizados pelo modelo como, por exemplo, nomes próprios, ou, por exemplo, nomes de empresa ou nomes de países. Esse tipo de tratamento é feito buscando evitar palavras que podem vir a enviesar o modelo. No caso de, por exemplo, um nome se repetir em diversos casos, uma pessoa que participa de diversas licitações, e isso dar a entender ou guiar o modelo a tirar uma conclusão a partir do nome de uma pessoa, por exemplo, que não é um comportamento esperado e buscado por essa pesquisa. A análise sintática é o entendimento da função sintática daquela palavra. Isso é feito em conjunto com a análise de sentenças, em que se tenta entender se aquela palavra naquela frase é um verbo, um substantivo ou alguma outra, e a partir disso determinar a sua importância naquele texto. Então, por exemplo, interjeições, conjunções ou onomatopeias podem ser removidas sem grandes perdas de informações para esse tipo de amostra. Processamento. Nessa etapa se espera uma entrada textual e a saída desta etapa é uma matriz esparsa de vetores. Certo. Nessa etapa nós temos a frequência de termos e a normalização deles, em que esses termos eles vão ser contados e a partir disso se gerará um vetor. Este processo é dado em paralelo com a contagem e vetorização. Dependendo dos modelos utilizados, foi feita a frequência dos termos e em outros foi feita a vetorização desses termos, através do modelo Word2Vec. Classificação. Nessa etapa, nós temos como entrada vetores, uma matriz esparsa de inteiros, e a saída esperada é uma etiqueta de positivo ou de falso, que é uma predição com relação à possibilidade de conluio. Para o treinamento, foi utilizada a técnica de validação cruzada. Como descrito inicialmente, nesta validação, as amostras foram subparticionadas em 10 partes. E a diferente combinação dessas partes foi utilizada para o treinamento e validação desse modelo. Esses modelos, então, foram comparados entre si e com diferentes versões desse mesmo modelo. A partir disso foram geradas métricas que avaliaram quais os melhores modelos para esse tipo de amostra textual. Com relação aos resultados, vou mostrar daqui a pouco, mas a ideia aqui era entender qual é o melhor modelo para esse tipo de amostra, quais as melhores técnicas e se existiam grandes diferenças entre esses modelos. Resultados. Certo. Aqui é possível notar uma impressão de um gráfico para os 100 termos mais frequentes de uma dada amostra da validação cruzada, em que antes do tratamento, antes do pré-processamento. Então seria a amostra crua. Nós podemos ver que tem diversos pontos, vogais soltas, símbolos que podem confundir o modelo. A partir disso, antes da lematização, feita a tokenização, feita a remoção de ruído e outros conceitos do pré-processamento, nós temos aqui os 100 termos mais frequentes. E é possível notar que, por exemplo, pontos e vírgulas deixaram de ser tão frequentes, porque foram removidos.
Aqui nós temos os 100 termos mais frequentes após a lematização. Então, por exemplo, algumas palavras que aparecem com diferentes caixas e também com diferentes conjugações. Enquanto aqui os verbos e substantivos eles são normalizados para uma forma base, de forma que diferentes conjugações sejam interpretadas com a mesma palavra. Além disso, a parte de análise de entidades. O modelo utilizado para essa pesquisa entendia 4 tipos de unidades. Em PER são nomes próprios, LOC são nomes de países ou lugares, estados, ORG são nomes de empresas, organizações, grupos, agrupamentos de pessoas. E MISC são os que não pertencem aos outros 3 casos. Não necessariamente uma entidade, toda palavra será uma entidade. Mas dado que uma palavra é uma entidade, ela pertencerá a um desses 4 casos. Após, com diferentes iterações e avaliações das amostras, nós selecionamos e removemos entidades do tipo de pessoas e organizações, deixando somente os classificados como localização e MISC. Aqui é a análise sintática dessas palavras antes da remoção por análise sintática. Então, no caso, nós tínhamos muito nomes próprios, que apesar do modelo de entidades não ter entendido como nome próprio, o modelo sintático entendeu como nome próprio. Nós também temos substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. Como vocês podem ver, tem diversas outras funções sintáticas que não são tão presentes. A parte de classificação. Para a classificação, nós temos o seguinte resultado e desempenho para os modelos que nós temos em mão. Como vocês podem ver, no eixo horizontal nós temos a precisão, no eixo vertical nós temos a sensibilidade, ou recall em inglês, e nessas linhas diagonais nós temos o F1 score, que é uma média harmônica dos outros 2 eixos. De acordo com este gráfico, nós podemos notar que temos mais avançados alguns modelos, como por exemplo o DNN Model, e também próximo dele o Reed Classifier. Para ter certeza desse desempenho, nós também avaliamos outras métricas, como por exemplo o F1 Score. Aqui tem listado a média dos F1 Score de cada versão de modelo. Como nós tivemos 100 amostras diferentes para os nossos modelos de classificação, foram geradas 100 versões de cada um desses modelos. Este F1 Score é a média do desempenho desses modelos. Como vocês podem ver, tanto o DNN, o modelo, a rede neural profunda, quanto o classificador Reed tiveram bons resultados, ou melhores resultados com relação aos demais. Infelizmente, a floresta aleatória, assim como vizinhos mais próximos, mas principalmente a floresta aleatória, não teve um bom desempenho. No caso, um desempenho abaixo de 50 pode indicar um modelo que é pior do que jogar uma moeda. Aqui nós temos a curva ROC do modelo DNN. O sombreado em azul claro é a variância das diferentes versões desse modelo, e o azul escuro é a média dessas diferentes versões de curvas ROC. Como vocês podem ver, é uma curva que ela converge muito rápido para 1. Isso ela é muito alta, tende a demonstrar um modelo que está tendo um bom desempenho, bem distante da diagonal principal. Aqui nós temos as métricas focadas do modelo DNN em suas diferentes versões. Então, nós temos como menor valor de F1 Score um número próximo de 90, 0,90, enquanto o maior valor chegou a 0,93. Em média, ele ficou por volta de 91. Conclusões e trabalhos futuros. Nós percebemos que os modelos lineares tiveram, em média, resultados satisfatórios e próximo numa faixa de 60 a 90% no F1 Score. Enquanto as redes neurais tiveram um resultado também razoável, mas em média melhor do que as redes lineares e esparsas. Além disso, percebemos que a rede neural profunda foi a que teve um dos melhores desempenhos com as técnicas que utilizamos para a amostra que foi utilizada nessa pesquisa, e percebemos também que, em média, os modelos tendem a ter maior precisão do que a sensibilidade. Ou seja, eles tendem a, quando acertar, ou quando chutar positivo, eles tendem a acertar mais do que ao invés de deixar passar casos de um falso negativo.
Então eles são mais precisos quando eles indicam, eles têm maior chance de estar certos do que um caso em que ele falou que não tem risco de conluio, por exemplo. Trabalhos futuros. Uma das recomendações de trabalhos futuros é o aprofundamento nos estudos dos melhores modelos, construir diferentes arquiteturas e diferentes organizações desses mesmos modelos, de forma a aprofundar as nuances desse tipo de classificador. Além disso, utilizar tecnologias que estão chegando na academia e na pesquisa, que são consideradas de ponta, como por exemplo os transformadores BERT, que rodam principalmente em cima de placas gráficas e tendem a requerer mais recursos computacionais, mas tendo atendido essas necessidades, podem ter excelentes resultados. É isso, muito obrigado por sua atenção.